o que torna uma obra grandiosa e atemporal. Talvez o fato de ela nunca envelhecer, nos revelando então coisas novas a cada vez que apreciamos. Esse é o caso de Os Incríveis da Pixar. Eu assisti Os Incríveis pela primeira vez na época do seu lançamento, lá em 2004. Eu entendi como uma ótima aventura de família de super-heróis que passam por problemas familiares, mas que se unem diante de um obstáculo a ser superado. Na época eu me senti bastante animado como as crianças do longa, mas hoje eu acabo me identificando muito mais como o Beto Pera, o pai exausto da rotina e que constantemente rememora o seu passado brilhante. Os Incríveis é um predecessor dos filmes de herói que previu o boom desse tipo de cinema. Lançado em 2004, 2 anos após o Homem-Aranha de Sam Raimi e 4 anos antes do Homem de Ferro, que foi a pedra basilar para os universos cinematográficos de super-herói que temos hoje em dia. Mas apesar de ser uma animação de super-heróis, por ser uma animação, ela não é direcionada especificamente ao público infantil. Tampouco é uma história simplória sobre super-heróis. O conceito de super-herói podia ser compreendido como pessoas com superpoderes, vestindo colãs e capas, voando ou pulando entre prédios. Mas em Os Incríveis, apesar dos poderes e dos colãs, eles também têm a sua vida comum, de trabalhos comuns e principalmente de famílias comuns. Dentro dessa animação belíssima e cheia de ação havia uma trama sobre medo do esquecimento, o esgotamento emocional, a monotonia do dia a dia. É uma verdadeira obra de arte onde as crianças que assistem veem uma coisa e os adultos veem outra. A ação desenfreada, com muita luz e muito movimento para entreter a criança, e a subtrama mais dramática, com os temas mais profundos e sátiras sutis ao culto dos super-heróis para entreter os adultos, são o verdadeiro tesouro de Os Incríveis. Grande parte do sucesso dos Incríveis vem da criatividade e do esmero do diretor e roteirista Brad Bird. O Bird atuava em animações já há algum tempo com muita experiência na televisão, mas o seu grande sucesso nos cinemas, O Gigante de Ferro, abriu as portas a ele para Pixar, que ofereceu uma oportunidade de criar uma animação no gigante estúdio da animação. Tamanha era a confiança e o respeito pelo trabalho de Bird que apenas Os Incríveis e a sua continuação são os únicos filmes da Pixar escritos e dirigidos por uma única pessoa, o próprio Bird. E o fato do Bird ter vindo de fora do estúdio trouxe esse ar de frescor para a animação. A liberdade dada ao Bird por Os Incríveis foi tamanha que o filme foi o primeiro com classificação PG nos Estados Unidos, que indica que alguns conteúdos podem não ser adequados para as crianças mais novas, mas a decisão de assistir é dos pais. Na trama, Beto Pera, um super-herói aposentado que era conhecido como o Senhor Incrível, agora tem uma família com a sua esposa Helena, que também foi uma super-heroína conhecida como a Mulher Elástica, e seus 3 filhos, 2 adolescentes que já apresentam alguns superpoderes e o bebê ainda sem poderes aparentes. Eles agora vivem uma vida tranquila, mas monótona, até que o Beto recebe uma missão secreta que leva a família toda a encarar um grande desafio. Os Incríveis apresentou na época um enorme nível de detalhes visuais, com texturas de cenários e de personagens impressionantes e movimentos perfeitamente fluidos, resultado de inúmeras inovações provenientes das animações anteriores do estúdio, como Monstros S.A. e Procurando Nemo. O design dos personagens é um verdadeiro exemplo de como vincular a imagem aos sentimentos. Cada personagem tem as suas características físicas que representam perfeitamente os seus traços psicológicos e emocionais. Também o design meio retrofuturista ali daqueles cenários e objetos que nos remetem ao que a humanidade na década de 60 imaginava como seria o futuro. Tudo isso traz aí esse ar de renovação ao imaginário popular,
como se estivéssemos assistindo a uma história que se passa num universo meio alternativo aí ao nosso. As referências visuais aos filmes e seriados da década de 60 e de 70 enchem os olhos de quem nasceu nos anos 80 e 90 e trazem essa nostalgia de quem viveu os anos 60 e 70 na sua juventude. E para contar essa história visualmente empolgante, o Bird insistiu que o filme tivesse uma visão mais cinematográfica. A ideia era tratar a animação como um verdadeiro live action, com câmeras dinâmicas, a simulação de câmeras na mão, com aqueles tremidinhos ali, os enquadramentos mais ousados e diferentões, levando o público a uma imersão jamais presenciada numa animação. Mas não é só de imagens que faz Os Incríveis uma obra incrível. Michael Giacchino, responsável pela trilha sonora, captou essa vibe mais retrô com perfeição, e foi para Os Incríveis que ele fez a sua primeira composição para um longa-metragem, gravando uma trilha com uma orquestra de 100 músicos no estilo das big bands dos anos 60. A construção do núcleo protagonista, ali a família Pera, foi meticulosamente pensado para remeter os seus atributos físicos e superpoderes às suas personalidades. Beto Pera é o pai, o bastião de segurança da família, o que deve ter a força para sustentá-la. O seu superpoder é a superforça. Helena, a mãe, é a dona de casa, cuida de 3 filhos e tem como prioridade a união da família. Seu superpoder é a elasticidade. Violeta é a adolescente, introspectiva e insegura. Seus superpoderes são a invisibilidade e o escudo de força. O Flecha é a criança elétrica, hiperativa, sempre querendo fazer tudo e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O seu superpoder é a super velocidade. Já o bebê Zezé, bom, aí é a brincadeira que vem no final da animação, né? O Beto não é um super-herói perfeito, ele é um pai de família de meia idade num emprego monótono, mergulhado na frustração. Ele ainda sonha em reviver os seus dias de glória, chegando a mentir para sua esposa para sair à noite para combater um crime como antigamente. Helena, por outro lado, representa a força contida na maternidade. É uma dona de casa que vira uma heroína feroz quando seus filhos estão em perigo. Flecha e Violeta são as representações inquestionáveis da infância e da adolescência. O Flecha, a criança, está conhecendo o mundo, quer saber tudo e sobre todos. Quer fazer tudo, participar de tudo, praticamente imparável. Já a Violeta é a adolescente que acha que já entendeu tudo na vida e que praticamente nada mais lhe desperta interesse, se encontrando no que é diferente, no que é exótico e afastando o que é comum da sua vida. Todos são diferentes, com traços de personalidades diferentes, mas são uma família e se importam uns com os outros, mesmo que hajam certas brigas e desentendimentos que são bastante comuns à família. Mas o amor os une. Mas como uma família tão unida e poderosa como essa, quem seria capaz de derrotá-los? Certamente um dos vilões mais complexos e profundos já criados para uma animação da Pixar. O Síndrome. O Síndrome é uma representação de Jean-Paul Sartre que descreve na sua famosa citação: o inferno são os outros. Segundo Sartre, quando você admira uma pessoa, você não admira essa pessoa especificamente, mas sim a ideia que você criou para si sobre essa pessoa. Assim, a construção de uma identidade vem a partir da relação entre as pessoas, que não necessariamente pode ser harmoniosa. E o Síndrome passa por isso quando na sua infância se apresenta como um possível parceiro do Senhor Incrível, que acaba recusando essa parceria por preferir trabalhar sozinho. A decepção do Bochecha, o apelido ali de infância do Síndrome, faz com que o seu objetivo de vida seja se vingar do seu ex-ídolo. A sua amargura direciona a sua vida para um caminho de raiva, mágoa e rancor nascidas a partir de uma decepção infantil de alguém que não teve mais nenhuma sustentação fraterna como a família Pera. Os Incríveis se sustenta num discurso que nos remete à nossa vida, ao nosso cotidiano, em diversos momentos aí das nossas vidas.
Na infância nós somos curiosos, enérgicos, impacientes até. Na adolescência somos rebeldes, nos sentimos incompreendidos e inseguros. Na juventude adulta, onde começamos realmente a viver e aproveitar a vida de adulto, passamos por experiências incríveis de aprendizado e situações inesquecíveis. Até que chega o momento em que percebemos o peso da responsabilidade e acabamos seguindo as nossas vidas de uma maneira que achamos monótonas, repetitivas, no clássico cotidiano de sair para casa, ir para o trabalho, trabalhar durante 8, 9, 10 horas diárias, voltar para casa, jantar e dormir porque amanhã começa tudo de novo. Ou então o trabalho de dona de casa, cozinhando, limpando, organizando, cuidando das crianças e todo o exaustivo cotidiano do trabalho do lar que nunca cessa e começa de novo, dia após dia, sem uma perspectiva de fim. Os Incríveis não é uma animação só para crianças. Os adultos também podem se encontrar nos personagens ali representados, nas situações que eles passam, mesmo quando estão salvando o mundo de algum gênio do mal ou um monstro destruindo a cidade. São alegorias aos monstros do mundo real. As contas, o aluguel ou a parcela da casa, a comida para casa, a educação dos filhos, o lazer com a família. Somos os super-heróis das nossas próprias histórias, das nossas próprias vidas. E todo super-herói tem os seus pontos fracos. Mas mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, vencemos os nossos vilões para seguirmos mais um dia e outro e outro. E se você é um super-herói que ficou até o final desse vídeo, faça a sua super boa ação e deixe o seu super like nesse vídeo. Também não deixe de seguir o canal e comentar o que achou desse conteúdo e se gostaria que eu trouxesse outras mais informações, histórias e conteúdos como esse, com essas reflexões sobre grandes obras do cinema. Você pode também me seguir nas minhas outras redes sociais, onde eu publico diversos outros conteúdos sobre o maravilhoso mundo do cinema. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.